Nós estamos aqui hoje para estar dando início ao canal chamado Mulheres Adornadas e gostaríamos desde já de expressar a nossa alegria, a nossa satisfação de poder estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai entrar nos lares e vai nos abençoar muito. Mas antes de tudo a gente precisa se apresentar, né? Para que você possa nos conhecer e se acostumar conosco. Até porque você vai estar nos vendo muito, né? É verdade. Eu sou a pastora Méria, eu sou da Novo Tempo, em Guadalupe. E a minha amiga aqui é a diaconisa Priscila Goulart, né? A partir de hoje, uma vez na semana, a gente vai estar colocando na internet um vídeo voltado para as mulheres. E hoje eu senti o desejo de estar chamando uma irmã também para estar colaborando com a gente aqui nesse canal. Então ela vai estar se apresentando para você conhecer ela, e ela também vai estar falando de um quadro também que vai ser lançado no canal para que você possa também ficar ligado junto conosco. Bem, então, como a pastora falou, meu nome é Priscila Goulart, né? Sou membro aqui da Novo Tempo, sou diaconisa e também faço parte da liderança do Ministério de Dança, né? Qual é o Amo de Paixão, né? A coisa mais maravilhosa é essa, de adorar o Senhor. E como a pastora também falou, a gente vai estar, né, vou estar aí com um canal chamado Com.Versão, né, onde a gente vai trazer os testemunhos, né, a partir do momento que a gente conheceu Jesus, o que aconteceu na nossa vida, né? E a gente convida você a estar participando, a estar assistindo, a estar compartilhando, enviando para as pessoas que você conhece para poder divulgar e ajudar a gente aí nessa evangelização e nesse crescimento do canal. E como a gente está inaugurando hoje esse programa, mas na versão voltada para mulheres, e olha como é difícil falar para mulher, né? A gente que é mulher, a gente sabe como é difícil falar com mulher, né? Lógico que a gente não vai encher o ego dos homens, né, Priscila? Porque quando a gente fala assim, eles vão lá em cima. Mas assim, a mulher é um ser humano muito difícil de lidar, né? Só Deus mesmo para estudar as mulheres. Mas assim, graças a Deus que Ele nos deu o nosso manual, que é a palavra. A palavra de Deus, ela todos os dias, ela tem ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. E é interessante que, por ser o primeiro vídeo que a gente vai estar colocando, no dia que falaram que eu ia ter que trazer algo para a rede de mulheres, ai meu Deus, o que eu vou falar? Aí eu falei assim, fala daquilo que a mulher muito faz, O que a mulher faz muito? Olha, a mulher grita. Porque, querida, não vem dizer pra mim que algum dia na vida você não sentiu vontade de gritar, me perdoe, mas você está mentindo. Difícil. Então, assim, eu falei, vou falar do dia do grito. Falei assim, mas se fosse colocar o dia do grito, seria todo dia. Mas a gente vai entender o porquê o dia do grito. Assim, teve algum dia na sua vida que você sentiu vontade de gritar? Todos os dias. Porque são várias situações, né, que a gente tem. A gente até brinca que a gente vê assim, nessa quarentena, com o filho. Qual o dia que você não gritou? Porque eu acho que eu tô gritando todos os dias. E são vários tipos de gritos diferentes. Isso porque a gente fala assim, vou me controlar, não vou gritar. Mas quando eu vou ver, já tô gritando. Sai, né? Sai! Tem que sair, não tem jeito. Mas assim, o que a gente entende que é o grito? Assim, olhando no contexto humano, o que você entende assim? O que é o grito? O que a gente grita? Acho que a gente grita porque são várias situações, né? Mas, não sei, um exemplo é uma situação de um filho. A gente fala de novo, até que então a gente dá o grito para poder ver se aquela situação ali se resolve. Então é uma forma, a gente vai segurando, pelo menos assim, eu, né, mulher, geralmente a gente tem mania de segurar, guardar tudo. Né? Fica sempre reprimindo. Então assim, em casa mesmo, como tô dando o exemplo do filho, a gente segura, eu falo assim, não vou gritar, quando eu vejo já foi. O que acontece? E a gente ainda tem a nossa própria cobrança individual, né? Sim. Porque o nosso manual é a Bíblia. Então a gente fala assim, o manual é a Bíblia. E a Bíblia fala que as mulheres têm que ser o quê? Mansa, ponderadas,
sábias, sensatas. Ô, glória! Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é um peso pra gente. Em que sentido? Porque a palavra mais pesada que tem na Bíblia, pra mim, como mulher, é a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. Por que essa palavra se torna pesada? Porque nós temos que viver isso. É isso, tem que trazer para nossa Tem realidade. que trazer para nossa realidade, não é só uma teoria. E, queridos, realmente é muito difícil. Porque a sabedoria, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Sim. Então, assim, a gente tem que exercitar o nosso domínio próprio sempre. Porque senão a gente, todos os dias, a gente entristece nosso Senhor. Sim. Magoa as pessoas que estão perto da gente, né? Então, assim, a gente grita, mas depois a gente se arrepende, Sim. a gente pede desculpa, a gente fala com o Senhor. Na verdade, é a expressão da nossa alma, né? E vamos entender, queridos, que nós temos vivido realmente uns dias difíceis. Não justifica, tá? Não justifica, né? Se a gente ficar toda hora gritando, se estressando, a gente precisa se policiar mais. Uma atenção redobrada, né? É porque nem sempre resolve o grito, Porque né? A gente tem situações que resolvem, mas nem tudo resolve no grito. Não resolve. Muito pelo contrário, chateia o próximo e a gente depois ainda fica se sentindo culpado. Porque a gente só deu aquele... mas não resolveu nada. Sim. Só veio o sentimento ruim de culpa pra gente, né? Então, assim, que a gente possa estar olhando esse tempo, principalmente, na verdade, sempre a gente tem que estar tentando se manter calmo, firme, né? O Espírito Santo, ele é nosso amigo, ele nos ajuda. Se a gente se policiar, se a gente não tiver num dia bom, porque a mulher é só hormônios, né? Eu tava conversando esses dias com algumas, nossos hormônios são sempre a flor da pele. Sim. Mas eu também conheço muitas mulheres que elas usam o argumento de hormônio, de TPM, para justificar algo que a gente precisa ser moldada. Sim. Então, como eu falei, o quadro se chama Mulheres Adornadas. A gente precisa ser adornada todos os dias. O adorno, ele traz para a mulher uma beleza, uma beleza para a gente se sentir bem, porque qual é a mulher que não gosta de se sentir bem, né? Bonita, com um adorno, com um lindo brinco, uma maquiagem, uma boa roupa, mas o adorno melhor que nós temos, né, é a nossa própria vida. Você anda, as pessoas, poxa, sim, olha a diferença. É diferente, né? Até aí nessa situação em casa, nessa situação de quarentena, tá sendo mais difícil, não é fácil, porque assim, a gente, mãe, é mulher, é professora. É tudo. É tudo. Então, assim, tem que pedir mesmo essa sabedoria a Deus para poder você organizar essa situação. Quando eu vejo que as coisas estão meio confusas, eu falei, Senhor, né? E eu tenho orado essa semana, Senhor, me dá sabedoria para organizar o meu tempo. Por quê? Se você não tiver tempo organizado, aí acaba tudo. Isso. Né? Então, dessa sabedoria de organizar o tempo e esse testemunho, assim, onde eu vou, como é que as pessoas me veem? Né? Será que você é a pessoa que chega no lugar e traz calma, traz paz? Porque, assim, é muito bom você ouvir isso, né? Verdade. Como eu falei assim, eu já passei por situação de trabalho, chegar num ambiente completamente conturbado e depois de ver a situação de alguém falando assim, nossa, você trouxe paz a esse lugar. E eu falar, não sou eu, é o Espírito Santo que está na minha vida que eu peço essa sabedoria para lidar com as situações, porque sem ele a gente se desespera e comete as atitudes erradas. Né? Isso. E assim a gente tem visto muitas pessoas, muitas mulheres em especial, nesse tempo totalmente desequilibradas, não sabendo o que fazer. Então, assim, eu queria falar com você em especial sobre uma mulher na Bíblia, né? A nossa Bíblia, ela nos dá ensinamentos fantásticos. E por que esse tema, o Dia do Grito, veio? Porque houve na Bíblia o Dia do Grito de uma pessoa que, diferente de ser um grito manifestador de opiniões, ou um grito de conflitos, ou um grito de criar-se problemas, foi um grito que trouxe a solução. Sim. Que essa é a finalidade. Sim, é um grito de libertação, né? É um grito de libertação, é um grito de ajuda, é um grito de socorro, porque até isso é diferente, sim, né? Não é o gritar por imposição. Não é um grito de escândalo. Não é um grito assim, que né? causa escândalo, que venha ferir ninguém, que venha magoar, deixar mortos.
É um grito que deixa vidas. É um grito que traz vida, né? Traz vidas, né? Então a gente vai ler, eu vou ler para vocês aqui Mateus 15, do 21 ao 28, fala assim: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou, e de joelhos suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus respondeu-lhe: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Então, queridos, aqui a gente vê a oportunidade de uma mulher que, segundo a lei dos judeus, não tinha direito a nada dos judeus. Uma pagã, uma gentílica. Então, assim, ela vendo Jesus, ela fez algo que a alma dela expressou. Sim. Queridos, imagina a gente vendo a nossa oportunidade passar na nossa frente. Nós estamos aflitas, nós estamos com problemas, nossa filha doente, que seria o caso dela, possessa. Ela, como uma pessoa gentil, ela teve fé que muitas das vezes aquele que não seria, talvez não teria essa fé, certo? E o que foi a reação dela? Ela reagiu àquilo que estava na alma, ela gritou. E muitas das vezes, queridos, o grito da nossa alma, ele vai tentar ser impelido ou impedido por alguém. Que em vez da pessoa entender que o grito não é um grito de briga ou não é um grito de conflito, mas é um grito libertador, um grito para ajuda, até que se entendam isso, nós somos julgadas. Olha, às vezes as mulheres também são julgadas e não são compreendidas por causa da nossa forma de ser. Poucos vão ser aqueles que vão entender o clamor do nosso grito, né? Mas aí ela vai à pessoa certa, mas até que Jesus, ele consiga dar a ela o que ela precisou, ela quase foi calada. Sim. Porque vai ter situações que vão tentar calar o nosso grito, porque vão ter ele de forma como se fosse uma ofensa, como se fosse algo que viesse atrapalhar, mas o grito da alma de uma pessoa que está precisando de Jesus, ele precisa ser identificado. Mas o que eu consigo entender aqui nesse texto, que para a situação dela era algo tão difícil, porque logo de cara ela já foi interrompida pelos discípulos, acusou ela o porquê que ela gritava para o Senhor, mas a primeira coisa que aconteceu foi o silêncio de Jesus. É desesperador na hora do nosso grito e na hora da nossa dificuldade a gente olhar e ver Jesus em silêncio. Imagina a situação dela. A gente fica até mais confusa, né? A gente espera de qualquer pessoa que talvez não venha nos entender. Mas a gente não acha que o nosso mestre não vai nos entender. Entenda uma coisa. Até o silêncio de Jesus é ensino pra gente. Né? Por mais que a gente não entenda, porque tem coisas, Pri, que na hora da dificuldade a gente não entende. Não, é porque a gente não consegue ver, né? Tá tão perturbada com a situação que você não enxerga e não entende o porquê das coisas. Entende, assim, e o contexto ali é um texto um pouquinho difícil de se argumentar, porque Jesus ficou em silêncio. Será que Jesus tinha preconceito com as mulheres? Nunca. Se você for ver em todas as Bíblias, Jesus ele abençoava o ministério feminino. Jesus nunca iria negar nada para ninguém. Jesus não negava pão, Jesus não negava comida, Jesus não negava socorro. Tudo que Jesus fez sempre teve ensinamento para as nossas vidas. Até que ela nos deu um exemplo maravilhoso, que muitas das vezes, no primeiro silêncio de Deus, a gente desiste. Sim. E ela fez algo que para a nossa vida tem que ser um sinal. Ela insistiu. Porque nós precisamos insistir com aquele que a gente sabe que é o único que vai compreender o nosso grito. Tu não vê dessa forma a palavra? Sim,
Ela tinha certeza e convicção que era ele que podia fazer alguma coisa. Então, ela foi atrás do objetivo dela. É como se ele fosse o último, e era, né, o último. A última esperança dela. Esperança, o último socorro dele. Até que a gente consiga ser alcançada por Jesus, que é o único e o último dos nossos recursos, a gente não pode deixar que nada venha nos parar. Ah, pastora, então a minha fase de grito, eu ainda não estou nessa fase dela, que foi uma fase de libertação e cura para ela e para a filha dela. Então rompa essa fase. Jesus está em silêncio para você, vai lá e fala com ele, não, Senhor. Até os cachorrinhos, eles têm direito às migalhas que caem. Porque só os judeus têm direito, eu também quero. A palavra não diz que é mediante a fé? Sim. Então isso foi imputado a nós. O problema é que às vezes a gente quer ir diante de Jesus brigando. Sim, a gente quer exigir. Quer falar que nós merecemos, que nós sejamos humildes para reconhecer. A coisa que mais aqui o texto ele traz para a luz do nosso entendimento é que Jesus falou, ainda não é a hora. Agora eu tenho que dar alimento para o povo judeu, porque eu vim aqui para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. E Jesus ele veio para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. E ela com muita sabedoria e humildade, coisa que nós precisamos aprender, e muitas das vezes a gente não ganha, porque a gente quer ir com prepotência, a gente quer ir brigando. Eu quero impor o meu direito. E quando a gente faz dessa forma, Jesus ele vai sempre se calar, né? Jesus vai continuar calado. E ela vem com toda a humildade. Aí no 27 ela fala, né? Ela, porém, replicou, sim, Senhor, mas até os cães de estimação. Por quê? Os cães têm direito das migalhas, eu também quero, Senhor. Então, queridos, esse ensinamento que o Senhor traz para a gente hoje é que a gente venha ser mulheres humildes. Que a gente reconheça nossas fragilidades diante das coisas, diante das pessoas. Sim, somos frágeis. Mas Jesus está passando todos os dias na nossa vida. Nos dando uma oportunidade todos os dias. O que a gente precisa fazer tem que gritar, grita para Ele, por Ele. Pede socorro a Ele. Ainda que tentem falar, para de gritar, para de clamar, mas pede a Ele. Mas peça com um jeitinho, peça com carinho. Às vezes, as mulheres, elas querem pedir algo para os seus cônjuges. Mas elas já querem pedir mandando. Eu tenho percebido muito isso, a gente trabalha com mulheres, a gente vê. Às vezes, se querem reivindicar um direito, não pedindo. Sim. Ou mandando ou sugerindo. Olha, querendo que seja na nossa hora. Da nossa forma. Como eu falei, mulher é difícil, está sendo estudada ainda. Mas assim, sabe o que a gente vai conseguir? Às vezes a pessoa até faz para não ficar importunado, certo? Mas fica magoado, fica chateado, né? E essas coisas não convêm a mulheres de Deus, né? E se faz. Que às vezes também, só pela situação que a gente tenta, vamos dizer, impor, querer que seja na nossa hora, não vai fazer. Não vai fazer também. Porque ele vai entender, eu vou fazer a hora que eu puder quiser fazer, a hora que eu quiser fazer. Então, ela conseguiu convencer Jesus. Senhor, me dá também, eu também quero. E Jesus elogia ela, então Jesus exclamou, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme tu queres. Olha só que maravilhoso. Ela só queria migalha. Só. Não queria nada demais. Ela só queria as migalhas. Ela se contentava com as migalhas. Olha só que interessante. De Jesus a gente quer até as migalhas, porque a gente sabe que tudo que vem dele é bom. Sim. Então, assim, naquele momento ela recebeu, porque a mensagem até chegar aos gentios custou muito, e a filha dela ficou sã na hora. Vê só como o grito, quando ele é o grito verdadeiro, né? Não é um grito opressor, não é um grito de briga, de querer reivindicar direito, de querer... Olha como um grito para a pessoa certa, na hora certa, da forma certa. Ele atrai para as nossas vidas o milagre, a cura, a salvação. Que esse seja o dia do seu grito. Esse seja o dia do seu grito, do Amém. meu. Que você possa ter um grito diferente.
trazendo a salvação de Deus para sua casa, a cura para sua família, trazendo os olhos de Jesus para você e que Ele não venha se calar mais para você. Na medida do possível, porque tudo é no tempo dele, na hora dele, Ele possa atender o seu clamor dentro do seu lar. Que essa palavra venha edificar a tua vida, mulher de Deus. Venha te abençoar cada dia mais. Que o dia do grito da nossa alma, ele venha ser um dia libertador. E que o Senhor venha nos ensinar cada dia mais, tá? A gente se vê na próxima reunião, no próximo canal. Na reunião do canal, que vai ter muito conteúdo, eu creio. E que você possa ser o colaborador desse projeto, curtindo o canal, se inscrevendo, divulga essa mensagem que vai edificar a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fica na paz. Amém.